Olá a todos, no presente vídeo estaremos fazendo a implementação de um servidor UDP, no qual nós teremos o nosso microcontrolador, o 28379, como cliente, fazendo a comunicação com o servidor UDP que vai estar rodando sobre um Raspberry Pi. Com isso nós habilitamos nosso microcontrolador para o mundo de IoT, fazendo a sua conectividade com as redes, em especial a utilização do Wi-Fi, as grandes características, entre elas principalmente a questão da isolação, no qual é desejável para esse tipo de microcontrolador, onde ele é utilizado em ambientes de controle de sistemas elétricos, de conversores, onde que é necessário ter o isolamento. Esse tipo de microcontrolador ele não possui o controle de enlace da camada física que faz o controle de Ethernet. Há outros modelos como o 378 que ele possui alguns controles de camada de enlace. E aí você pode estar usando o RJ45 ou dispositivo de interface. Neste caso, nós iremos utilizar um outro microcontrolador conhecido aí no mundo de prototipagem, que é o ESP8266, no qual ele tem embutido nele toda a parte, o fabricante ele é um microcontrolador, e o fabricante tem um sistema que ele disponibiliza toda a interface para você fazer a comunicação Wi-Fi, a implementação de servidores web e outros tipos de protocolo, Então, por default, ou no site fabricante, você pode baixar o firmware no qual ele tem embutido os comandos AT, que eram comandos utilizados para fazer a operação dos modems antigamente. E aqui ele tem esses comandos no firmware que podemos adicionar nele, provavelmente ele já vai vir quando nós adquirimos. E ele vai fazer toda essa parte de conectividade Wi-Fi e nós utilizaremos o DSP para fazer o controle, utilizar ele como um modem. Então nós iremos passar comandos AT, e esses comandos irão fazer a parte de ativar a conexão, conectar o Wi-Fi, habilitar o servidor UDP e fazer a troca de pacotes. Com isso a gente diminui a carga de processamento do DSP, uma vez que nós não utilizaremos ele para fazer o processamento dos pacotes de dado, todo o envelopamento necessário para fazer a conexão com a internet. Então isso deixa ele mais disponível e com maior disponibilidade para fazer as operações na qual ele realmente é interessante para nós, que é o controle de sistemas de potência ou outro tipo de aplicação, e deixamos toda a carga aqui do ESP. E com isso fazemos apenas uma comunicação serial, baseada em RX-TX com 3,3 volts. Dando uma olhada superficial no modelo OSI de 7 camadas, no qual nós temos aqui a camada física, a de data link, onde que na física a gente tem o tipo de interface de comunicação, que pode ser a cabeada RJ45, um cabo Ethernet, Wi-Fi, fibra ótica. Aqui temos a camada de dados, onde tem o endereço MAC, o roteador, e a camada de rede. Na maioria dos microcontroladores com o controle de enlace, ele trabalha nessas 3 camadas, da 1 a 3. E aí é necessário você implementar a camada de transporte, onde que tem uma alta densidade de código para fazer o envelopamento. Não depende tanto do periférico, depende mais de trabalhar com códigos e bibliotecas, que faz necessário utilizar bibliotecas prontas de terceiro. No nosso caso, como estamos utilizando o ESP8266, ele já tem embutido aqui até a quarta camada, embora você possa fazer as 5, 6 e 7 dentro dele. Mas no AT, como ele já vai ter até a quarta camada com servidor UDP, iremos apenas implementar 5, 6 e 7, Aí não fica tão claro como que é essa divisão, mas basicamente da quarta para baixo vai estar o ESP, e aqui o ATP, para fazer a comunicação e habilitar o servidor UDP que vai estar rodando dentro do ESP. E aqui tem um paralelo simples, entre os principais protocolos de transporte,
né, utilizado, que é o TCP/IP para a internet, e o DP. A escolha do DP é dada pela sua rapidez, né, e muito aplicado para sistemas em tempo real. Embora algumas outras quesitos que talvez sejam necessários, que ele não tenha como segurança e garantia de entrega, pode ser implementado realmente no UDP, né, através de criptografia dos dados e alguma implementação de mensagens a mais, na qual você requisita do lado do servidor se a mensagem foi entregue. Pode ser também adicionado rotinas de cheque de paridade de mensagem. Bem, mas aí fica ao critério. Então a ideia é usarmos o UDP, que vai ter uma baixa carga, né, de payload de mensagens, e é o suficiente para trafegarmos o dado. Então, antes de mais nada, nós vamos utilizar o nosso ESP aqui, fazer uma comunicação USB serial através do nosso PC, um USB serial com PC, e testar alguns comandos AT para a gente verificar se ele está funcionando. Todo comando AT, ele finaliza com caractere /N e /R. /R e /N, né? O certo. Então nós vamos fazer primeiro um teste, verificar se ele está conectando corretamente. Conectei ele no serial e vou digitar aqui alguns comandos para verificar se ele está respondendo. Então ele verifica, está dando resposta OK. Aqui é para desligar o eco. Então, a priori ele está funcionando corretamente. Esse é o comando para fazer a conexão com Wi-Fi. Então vamos substituir ali pelos valores e fazer nossa conexão. Bom, inserida nossa rede Wi-Fi e nossa senha, damos um Enter para fazer a conexão. Então demos o comando. Então aqui foi conectado, então recebeu a nossa conexão. Vamos verificar o IP que foi atribuído a ele pela nossa rede Wi-Fi. Então tem aqui o nosso IP que foi atribuído. Então está operando e vamos ligar o modo UDP, né? Queremos verificar aqui qual que é o comando necessário, que é esse comando aqui para ligar o UDP. Então aqui nós temos o endereço do nosso servidor, a porta que iremos utilizar. Então está conectado. Vamos fazer um teste se ele está recebendo mensagens UDP. Então vamos abrir o Raspberry Pi e fazer um teste de envio de mensagem. E aqui no outro lado, então, OK, recebendo mensagem. Agora vamos fazer o contrário, enviar uma mensagem daqui para cá. Para isso nós vamos deixar ele no modo ouvindo a porta e vamos enviar a mensagem. Então vamos enviar 10 caracteres, sendo que 2 é o NL e o CR. Então, OK, foi enviado. Está funcionando OK. Agora podemos verificar o nosso código, como que ele foi implementado. Então vamos abrir aqui o nosso DSP, né? É um projeto que segue nossa linha de template, onde tem diferente o arquivo Wi-Fi do ESP, no qual tem essas rotinas. Então vamos verificar o que temos nele. Aqui tem as sequências de comando para fazer a conexão com a nossa rede Wi-Fi, e aqui as sequências de comando para fazer a conexão com o servidor IDP e fazer os testes. Nós iremos utilizar 132 bytes nesse tipo de aplicação. O vetor nosso é de 32 bytes de troca de dados no nosso servidor IDP. Então, e aqui sempre finalizando com /R e /N, que são os comandos ADP. Então esses comandos aqui já são fixos e pré-definidos, né, para fazer a nossa comunicação. Aqui eu criei algumas etapas para funcionar como máquina de estado, para a gente fazer a conexão, verificar se está OK. Entrou no servidor UDP, a mensagem está chegando ou saindo, e aqui é a nossa estrutura de dados que vamos utilizar. E aqui são algumas funções. Nesse caso, e aqui dentro desse outro arquivo, nós temos então a nossa função que ela transmite o dado serialmente
o ESP, no qual nós estamos utilizando apenas esse comando do DSP para enviar os dados, né, serial. Aí ele pega o nosso vetor e aqui a nossa rotina para verificar se tem dado disponível. Uma peculiaridade nesse tipo de aplicação é que, como o tamanho das mensagens que recebemos na porta serial, ela não tem tamanhos definidos, então não podemos utilizar interrupções nas mensagens que chegam via serialmente. Ou seja, no RX a gente vai ter que utilizar a técnica do pooling, né, ou recenseamento, que essa técnica consiste de tempos em tempos ficar verificando o nosso registrador e se tem alguma mensagem contida lá. Então, basicamente, a gente vai verificar aqui se tem alguma mensagem no registrador. Se tiver, ele captura essa mensagem e aqui simplesmente ele vai capturar a mensagem com isso, ele faz a leitura e ele vai rodar esse loop até não ter mais caractere dado para ler no nosso buffer RX. E aqui simplesmente são a decodificação que nós iremos fazer para aquelas mensagens AT, né? Geralmente elas terminam com... eu vou remover aqui o /R e /N que não tem interesse e verificar se ela termina com algumas sequências conhecidas, né? Como o OK e aqui outros tipos dependendo do estado. Então temos para enviar a mensagem o ART, né? E aqui para verificar se chegou. E aí quando encontrarmos alguma sequência conhecida, o que seria essa sequência conhecida? Seria o OK seguido do /R e /N, que é a finalização de uma mensagem AT. E com isso ele sinaliza que o buffer está cheio e que há uma mensagem AT para a gente interpretar. Aqui é para transmitir também, né, a mensagem UDP, diferente daqui da TX, porque na TX a gente tem que ter o finalizador do /R e /N. Aqui para enviar AT, nós apenas enviamos a mensagem no tamanho do buffer que nós iremos utilizar. E aqui é uma rotina para limpar o buffer. E aqui tem nosso código principal que iremos utilizar para o ESP, que basicamente inicializa o módulo, no qual usei o GPIO 157, que ele corresponde ao GPIO 72, que está no Launchpad, para fazer o reset no módulo, enviar alguma mensagem de teste e depois ele passa para o próximo estado, que é o Wi-Fi teste, que ele vai dar o comando AT e se receber o OK de volta, quer dizer que ele está OK, passa para o outro módulo, que ele vai desligar o eco, que é quando enviamos um comando, ele devolve o comando que foi enviado, mais o retorno dele. E aqui nós passamos para o estado onde que ele faz a conexão Wi-Fi, através do comando AT de conexão com senha e password. Aqui é o outro comando para nós pegarmos o IP que foi atribuído a ele. E aqui é o estado onde que ele fala que o ESP foi conectado, está OK. Se ele está conectado OK, então ele passa para o comando de UDP, no qual ele vai fazer a conexão com o servidor. E uma vez conectado com o servidor, ele vai ficar sempre no modo de escuta, no modo listening. Quando for necessário transmitir uma mensagem, nós mudamos para o DP Send, no qual ele envia a mensagem. Aqui é apenas para verificar se a mensagem foi enviada, né, porque pode ocorrer erros. E depois ele volta para o modo conectado, depois que a mensagem foi enviada. Então, simplesmente é só uma máquina de estado para gerenciar essas etapas. E no código main, ou no periférico setup, temos aqui, né, configurado alguns LEDs. Aqui não estou usando o pino de PWM, mas ficou aqui de um projeto anterior. E aqui onde eu estou usando o GPIO 1415, que são os pinos 7.4 e 7.3 da Launchpad, né? São basicamente os pinos que vão estar mais ou menos nessa região aqui, o 7.4 e 7.3, que vai comunicar com RX e TX. E aqui a configuração da serial UART. Então, não estou utilizando interrupção, então basicamente é só configurar o tamanho, que é 8 bits de dados, um stop bit sem paridade, e não vamos utilizar interrupção. Então, basicamente é relativamente simples, né, a configuração dele. E no main,
Aqui a nossa variável que controla a máquina de estado e o buffer, que é quando chega as nossas mensagens. Aqui a gente já viu de outros templates, que é a inicialização dos periféricos do DSP. Iremos utilizar apenas o timer de interrupção. Configura o GPIO e a Serial UART. E aqui inicializa alguns vetores para comunicarmos com o nosso Wi-Fi. Então, o código ele fica sempre rodando a máquina de estados, né? Caso chegue alguma mensagem, ele receba. E eu coloquei essa lógica aqui que verifica se ele está no modo UDP conectado e se um contador timer é maior que 29, né? Quer dizer que a cada 3 segundos, porque nós estamos configurado aqui para 100 milissegundos, então ele vai e envia uma mensagem para o servidor UDP. E aqui dentro do timer, né, eu coloquei um contador que verifica se a cada 5 segundos não tiver sido zerado o contador de milissegundo, quer dizer que houve algum erro, alguma mensagem ficou presa e aí ele vai resetar o módulo. Então simplesmente é só para ter cuidado se o módulo ficou travado ou não. Então vamos compilar. E do lado do Raspberry Pi foi implementado um código simples, né, de servidor UDP. É um exemplo da internet, né, que eu utilizei também no exemplo da internet não tem, mas aqui eu adicionei uma thread. O que a thread faz? Foi criada essa thread porque a thread eu preciso de uma função em paralelo, né, pseudo paralelo, que fica rodando no código, que é para verificar se está chegando mensagem. Eu deixo o código principal para enviar a mensagem e aqui, caso chegue uma mensagem, né, ele apresenta ela na tela e eu crio uma lista de clientes, né, do servidor UDP. Não vou entrar muito em detalhes, mas é fácil procurar na internet exemplos de servidores UDP. Então, basicamente, esse código está aqui que eu vou rodar no nosso Raspberry Pi, que ele está aqui no modo, que eu já vou habilitar então nosso modo servidor e vamos descarregar o código do nosso DSP. Bom, aqui então está o setup, está sendo utilizado o DSP e o modo Wi-Fi do ESP lá conectado. Então vamos ver ele funcionando. Então está aqui descarregando o código. Então Wi-Fi conectando. Vamos ver se ele muda de estado. Então ele já foi para o Wi-Fi conectado e agora já recebeu o pacote de dados que eu deixei o servidor ligado. Então aqui a gente vê mensagem chegando DSP, né? Um contador que eu coloquei aqui para cada mensagem que envia e o servidor enviando. Então se aqui tem a porta que ele está recebendo, na hora que chega um dado, olha lá, e do IP de onde está sendo enviado, que é o IP do nosso servidor. E aqui é o IP que foi atribuído a ele, que é o que está chegando aqui no nosso servidor. E vamos ver a mensagem do nosso buffer. Então, a mensagem que o RPi envia, né? E aqui também, a cada mensagem que chega, ele coloca um valor para eu saber que está sendo atualizado. Então, essa mensagem que chega do servidor UDP, e aqui é enviada. Tá aqui a mensagem que é enviada e aí nós vamos alterando sempre o final, que é esse final que aparece aqui. Então tá aí. Então a nossa aplicação de Wi-Fi com servidor UDP utilizando o ESP e nossa programação no microcontrolador. Então foi implementado de forma simples, né? Aqui a gente não sobrecarrega o código e utiliza apenas a comunicação serial simples para verificar se tem mensagem chegando ou não. E o interessante desse tipo de aplicação é embarcar toda a comunicação serial no núcleo 2 e deixar o núcleo 1 livre. Então é isso, nosso material de hoje. Até a próxima.